Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, do canal Resenha Forense, de volta à Lei de Falência e de Recuperação Judicial comentada, já devidamente atualizada pela Lei 14.112 de 2020. Bem, lembrando sempre que aqui não é um curso, tá? Não é nada extravagante, são apenas comentários práticos e rápidos, tá? A legislação. Por gentileza, curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou sendo membro. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Muito bem, avante então. A gente chega no capítulo 5º da falência, tá? Agora a lei já trata da falência. A gente já não havia comentado as disposições gerais? Não, ainda não. Então a gente hoje começa as disposições gerais sobre a falência, tá? Então a gente falou já um monte de recuperação judicial e agora a gente começa a tratar da falência. Tá? A falência é, claro, muito mais bruta, né, que a recuperação. É a quebra. Né? Então, a insolvência da parte empresária é clara, não há mais salvação. Então, a gente vai liquidar tudo e pagar o que pode pagar para a filinha de credores que a gente vai estudar mais tarde. Muito bem, então, artigo 75, caput da Lei 11.101. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a Então, a falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a. Então, um dos efeitos implícitos da falência, um dos efeitos implícitos, né, da falência é promover o afastamento do devedor das suas atividades. Então, está implícito. Então, ela afasta o devedor insolvente que é das suas atividades e ela tem alguns objetivos. Né? Já está nos verbos aqui. Ó. Vamos lá. Número 1. Preservar e a otimizar. Então, ela visa a preservar e a otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Então, preservar e otimizar a empresa falida. Por quê? Porque assim a gente consegue pagar o máximo possível dos credores, sedentos que estão. Principalmente os trabalhistas, os tributários, enfim, todo mundo, né? O interesse é pagar todo mundo quanto possível, tanto quanto possível. Ela visa também a permitir a liquidação célere das empresas inviáveis, com vistas à realocação eficiente de recursos na economia. Então, permitir a liquidação célere. Permitir liquidação célere. E 3. Visa a fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. Quer dizer, ele fica um tempo privado, mas a lei não. O objetivo da lei é meio que também falar, ó, meu filho, você vai ficar um pouco na quarentena, vamos passar uma régua, deu errado, mas tá bom, né? Fica uns anos quieto aí, vamos limpar o teu nome com o tempo e depois você pode voltar a empreender, tá? O objetivo da lei não é afastar a pessoa para sempre, embora ela traga sim sanções, é no mínimo razoável que assim o faça, tá? Então, fomentar empreendedorismo. Então, a falência, que promove o afastamento do devedor, visa a preservar e otimizar a empresa, permitir a liquidação célere e fomentar o empreendedorismo, até motivando depois o retorno do falido à atividade empreendedora, à atividade empresarial. Claro, observado um lapso temporal, não é da noite para o dia também. Parágrafo 1º. O processo de falência atenderá aos princípios. Ó, a lei chamando qualquer coisa de princípio, né? Clássica no Brasil, mas enfim. Ela atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual, sem prejuízo do contraditório, da ampla defesa e dos demais princípios previstos na Lei 3.105, lê-se princípios processuais, coloquemos assim. Então, óbvio, né? Ela atende, é um processo civil, tá? Ou melhor, é um fluxo procedimental civil, né? Abrangido que é pelo processo, tá? E como tal, tende a observar principalmente os princípios processuais, coloquemos assim, chame-os como quiser, e também a celeridade, né? A falência não dura para sempre, não é bom que dure para sempre, senão dá briga, da guerra, da morte, da desentendimento, acaba com família, tá? A ideia é ser célere, sem prejuízo, claro, sem prejuízo, é claro. Então, celeridade e economia processual sem prejuízo do contraditório, da ampla defesa, enfim, outros princípios do processo, tá? Boa fé, etc, etc. Parágrafo 2º do 75. A falência é mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial.
por meio da liquidação imediata do devedor, imediata do devedor e da rápida realocação útil de ativos na economia. Então, não convém manter bens parados, né? Sobretudo aqueles que estão sujeitos ao efeito drástico do tempo, né? Então, um trator parado numa oficina é um trator que está em franca desvalorização. É um credor que prejudica, ou melhor, é uma desvalorização que prejudica os credores, porque diminui o ativo. Então, por isso que a ideia é uma liquidação imediata do devedor, porque a liquidação imediata tende a gerar mais ativos. E, portanto, gerando-se mais ativos, a gente consegue pagar mais credores, tá? E é bom que seja assim. Assim você salva famílias, né? Os empregados, principalmente, dependem muito dessa grana. Artigo 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações. Já leio o resto. Ó. Ele é indivisível e competente para todas as ações. É o assim chamado juízo universal. Tá? Competência universal do juízo falimentar. O pessoal gosta de colocar assim também. Então, ele é indivisível. Né? É um juiz só. Por isso que ele é indivisível. Né? É bom explicar o óbvio. E ele é competente também. Ele tem essa competência universal, digamos assim, para todas as ações, sobre os bens, interesses e negócios do falido. Essa é a regra. Mas aí tem as exceções, né? Ó, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei em que o falido figurar como autor ou ainda como litisconsorte ativo. Então, ó, o que é bom decorar aqui é trabalhista e fiscal, né? Então, a execução fiscal fica lá quietinha onde ela está. Claro que há um efeito mútuo, né, de um e de outro, né? Mas a execução fiscal em si não vai para o juízo falimentar. E, claro, trabalhista por uma questão de princípio do juiz natural aí, né? É uma competência constitucional, então a lei inferior, né, a lei ordinária aqui não poderia alterar essa natureza das coisas. Então, competência em razão da matéria, uma competência atribuída constitucionalmente, então causa trabalhista fica na justiça trabalhista. Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, então trabalhista, fiscal, etc, etc. Todas as ações, agora sem exceção, pelo visto, terão prosseguimento com o administrador judicial. Então, todo mundo que envolveu todos os processos envolvendo falido terão, na verdade, o administrador judicial, o velho síndico, né, como o representante processual, tá? E ele deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena até de uma drástica sanção, qual seja a nulidade do processo, tá? Então, doravante, uma vez decretada a falência, né, observe-se essa norma, qual seja aquela que dita que a massa falida será representada no processo pelo síndico, né, ou melhor, pelo administrador judicial, sob pena até de nulidade do processo. Quer dizer, uma regra de validade dos atos processuais. Tá? Artigo 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor. Por exemplo, venceria no dia 10 do ano que vem. Decreta falência hoje, não importa o dia. Então, já tem o vencimento antecipado. Ou seja, se já venceu, quer dizer que os juros de mora começam a correr. Não é? Para dar um exemplo. Então, não só das dívidas do devedor, como também dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis. Sócios ilimitada e solidariamente responsáveis. Com o abatimento proporcional dos juros. Tá? Com o abatimento proporcional dos juros. E converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país. Lê, se estava em dólar, vira real. Tá? Estava em dólar, vira real. Pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos dessa lei. Então, decretou hoje, 4 de maio de 2021, dia que eu estou gravando essa aula. Ok, então hoje a gente vai observar o valor do dólar, do euro, enfim, tá? Mas prestem atenção mais isso aqui, tá? Dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis. Certo? Muito bem, artigo 78, caput. Os pedidos de falência estão sujeitos à distribuição obrigatória, respeitada a ordem de apresentação. Então, se não tiver vara de falência no lugar, vai para alguma vara civil, né? Randomicamente, é claro. Você não pode escolher o juiz, né?
Parágrafo único. As ações que devam ser propostas no juízo da falência, então quando tiver vara de falência, estão sujeitas à distribuição por dependência. Na verdade, aqui eu me equivoquei, não seria vara de falência. Aqui é o seguinte, já foi deferida a falência, tá? Então, doravante, as ações que devem ser propostas no juízo da falência, claro, você distribui por dependência. Então, vai pensando, né? São os autos principais da falência e vai pensando os outros cadernos processuais, tá? Sempre por dependência. É claro, porque é o juízo universal, não é mesmo? Então, tudo será examinado pelo juízo universal falimentar, né? Ele é competente para tudo e indivisível, não é? Como a gente acabou de estudar. Artigo 79. Os processos de falência e seus incidentes. Os processos de falência e seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância. Então, tá no primeiro grau? Tem preferência sobre todos os outros. Tá no Tribunal de Justiça? Tem preferência sobre todos os outros. Tá no STJ, no recurso especial? Tem preferência sobre todos os outros. Tá no STF, no RE? Idem, tem preferência sobre todos os outros. Claro, né? Aí tem uma convivência geral de processos, né? Aí tem a questão penal, que é muito mais urgente, etc. O CPC cuida disso. Lá nos primeiros dispositivos ele fala disso, tá? Inclusive vejam aí o CPC comentado do canal. Ok? Artigo 80. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial somente quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores e terão prosseguimento as habilitações que estejam em curso. Aqui é no caso de convolução, né? Então, tinha uma recuperação judicial, né? Já tinha lá X créditos definitivamente incluídos no quadro geral de credores, aí o juiz convola em falência por algum ato que a gente já estudou, tá? Então, esses créditos já estão automaticamente habilitados, né, para a falência. E habilitações em curso seguem o seu curso normal, enfim, o seu fluxo, para lograrem, enfim, o ingresso ali como credor de alguma classe na falência dessa vez. Aí não tem jeito, né? Todo mundo entra. Artigo 80. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes. Também acarreta a falência dos sócios, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem. Então, o que eu destaco aqui é o seguinte: olha, eles estão sujeitos a um efeito muito drástico, qual seja, o da própria falência. É natural que eles tenham de ser citados, que eles devem ser citados, tá? Para que então possam oferecer uma contestação. Ó, juiz, não é bem assim, não é o caso de deferir a falência por tal e tal razão. Na verdade, nós temos uma poupança aqui ou ali, ou enfim, a gente acredita que o nosso patrimônio dá conta, sim, de saldar o passivo, e ainda assim é possível uma recuperação judicial, etc, etc. Mas olha, é quando a decisão envolver sócios ilimitadamente irresponsáveis. Opa, desculpa, sócios ilimitadamente responsáveis, tá? Perdão. Certo? Aí é uma questão de direito societário que vocês devem se aprofundar fora daqui, tá? Nosso objetivo aqui é só ler a lei com qualidade. Parágrafo 1º. Isso aí que está no caput aplica-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade há menos de 2 anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato. Por isso que estudar atos de junta comercial é uma coisa tão importante, né? No caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência. Então, o objetivo claramente aqui é evitar fraude, né? Então, o cara vê que vai dar problema, ele pica a mula. Então, a lei dá essa garantiazinha aí, né? Enfim, esse prazinho aí de 2 anos. Do tipo assim, ó, você está sujeito à falência daqui a 2 anos ainda, né? Não adianta só sair formalmente. E isso sempre quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, aqui é a alteração do contrato na junta comercial, não é? E no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência. Parágrafo 2º. As sociedades falidas serão representadas na falência por seus administradores ou liquidantes, os quais terão os mesmos direitos e, sob as mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido.
Então, sociedades falidas, né, já teve a decretação da falência, serão representadas na falência por administradores ou liquidantes, e eles terão os mesmos direitos, tá? E também ficam sob as mesmas penas, sujeitos então às obrigações que cabem ao falido. Artigo 82, um dos últimos de hoje. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dessa vez, limitada, LTDA, sócios de responsabilidade limitada, claro que não é só a sociedade limitada, mas é a que a gente mais lembra, né? Então, a responsabilidade pessoal dos sócios de uma limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juiz da falência. Olha como ele é indivisível e universal aí, né? Também isso fica lá no juiz da falência, independentemente da realização do ativo e da prova de sua insuficiência para cobrir o passivo. E aí você observa o ritão comum do CPC. Tá? Embora a lei tenha sido escrita em 2005 aqui, né, no 82, a gente entende hoje o procedimento comum, né, do CPC. Enfim, é o rito mais completo, digamos assim, é o padrão. Aí uma regra de prescrição, ó, parágrafo 1º, prescreverá em 2 anos, 2 anos, prescrição, prescreverá em 2 anos, sempre bom decorar esses prazos, né? Contados do trânsito em julgado da sentença que encerra a falência. Então o juiz profere uma sentença dizendo, está encerrada a falência, e aí ela transita em julgado. Daí começa a contar um prazo prescricional de 2 anos. Então prescreve em 2 anos a pretensão, então, de responsabilização civil prevista no CAPT do 82. Então, aqui nós temos uma prescrição de, repito, 2 anos. 2 anos. 2 anos e, lembrando, contados do trânsito em julgado. Do quê? Da sentença que encerra a falência. Tá? Claro, não dá para manter a discussão eterna. Por isso que a lei fala, 2 anos, pronto e acabou. Parágrafo 2º. O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade dos bens particulares dos réus numa quantidade que seja compatível com o dano provocado até o julgamento dessa ação de responsabilização, que, repito, tem um prazo prescricional, na sua pretensão, de 2 anos. Então é possível a indisponibilidade dos bens particulares aí. Tá? Uma medida drástica, tá? Muito forte. É raro, mas acontece. Artigo 82-A, agora sim, o último de hoje. É vedada, e isso é novidade da Lei 14.112, tá? 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte. Então, é vedado estender os efeitos, ou seja, a eficácia falimentar, qualquer eficácia falimentar. Então, é proibido estender qualquer eficácia falimentar, qualquer uma que seja, no todo ou em parte, aos sócios da responsabilidade, ou melhor, de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida. Veja que a lei está falando aqui quando a responsabilidade é limitada, sendo admitida, no entanto, a desconsideração da personalidade jurídica. Vide CPC. Né? Agora nós temos ali, dentro da parte de intervenção de terceiros, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quero acreditar que a lei manda observar o CPC. Tá? Acho que é isso. Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiros, grupo sócio-administrador por obrigação desta, somente pode ser decretado pelo juiz da falência, observando-se o artigo 50 do Código Civil e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que está no CPC, nos dispositivos aqui mencionados. Né? Bastava falar 133 a 137, né? Mas não, 133, 133, 134, 135, 136 e 137, enfim. Mas essa, olha que interessante, ó, que legal. Não é aplicada a suspensão do parágrafo 3º do artigo 134 do CPC. Lá no CPC, salvo engano, ele diz mais ou menos assim, olha, quando o incidente for distribuído no andamento da execução, a execução será suspensa. E aqui, este efeito suspensivo não é observado. Fácil cair isso em prova, hein? Mas é muito fácil cair isso aqui em prova, ó. Vou até destacar. É muito fácil cair isso em prova. Tá? A desconsideração aqui, no caso da sociedade limitada, nesse caso aí da falência, então, ó, fica esperto. Tá? Não é aplicada a suspensão. Você vai me agradecer ainda se cair isso na tua prova, hein? Então é isso, meus amigos. Um abraço forte e até mais. Tchau, tchau.